Bom, agora é pedir para processar. Foi processado, ele completou aqui a análise, né? E aí vamos então para ver os resultados. Vou pegar aqui, então, eu tenho aqui, se eu olhar aqui o resultado de um dos carregamentos básicos, né? Então aí os valores que a gente leu, né? A gente consegue ver diversas coisas aí, como força cortante. Se a gente der um zoom aqui, a gente vê que tem algum valorzinho aqui, mas ele está bem pequenininho comparado com o resto, né? Mas aqui, dando um zoom mais de fora, dá para a gente ver que existe aqui valores, inclusive mudando de um para o outro, a depender do carregamento básico que a gente está analisando, né? Temos também a mesma coisa para momento, né? Para torsor e deslocamento vertical, tá? Seja qual for o carregamento. Aí, aquelas ferramentas que foram indicadas para selecionar, eu posso, como a gente já viu antes, eu posso selecionar não só uma barra, mas um conjunto de barras. Por exemplo, se eu vier aqui, eu posso selecionar só uma barra e pedir para plotar o resultado, ele vai mostrar só naquela barra, né, que eu selecionei. Mas se eu selecionar um conjunto de barras e esse conjunto tiver uma sequência aqui, né, lembrando da questão das setas aqui, que da direção dos elementos, ele mostra então o resultado desses diagramas para essa sequência. Se eu tiver uma interrupção dessa sequência, ele já fala que não consegue identificar, ou então se for, por exemplo, eu tiver aqui fazer uma breve pausa aí para fazer uma observação aí interessante. Nesse ponto aí eu percebi que o modelo ele veio errado quando ele foi gerado lá no software de CAD. Foram criadas duas linhas, uma sobre a outra, em sentidos contrários, e aí vocês podem observar isso quando vocês veem que tem duas barras aí indicadas pelas setas aí em sentido contrário, né, sobre o mesmo lugar. Não era isso que a gente queria no modelo, né? É um erro, mas eu acabei deixando ele aí porque é um erro que acaba sendo até comum na prática, então eu achei que ficou pertinente aí deixar ele aí para ilustrar essa situação. Também acaba é, mostrando aqui essa mensagem de erro. Agora vamos fazer o seguinte, eu quero ver, por exemplo, os resultados que eu estou selecionando aqui, eu quero selecionar as vigas que eu vou tirar essa condição da posição, mas eu quero as barras que tem material B e seção B. Então, feito isso, ele selecionou e aí quando eu der um plot, por algum motivo, a última barra aqui, ó, a primeira barra e a última barra estão com sequências diferentes. Então aqui, isso é um problema. Teve uma falha na hora que eu gerei, ó. Tá vendo aqui, ó, tem duas barras na mesma posição. Mas enfim, é um erro no modelo, né? Não vou refazer o exemplo inteiro por causa disso. Vamos fazer o seguinte, eu vou tá errado, na verdade eu precisaria refazer, né? Mas eu vou pegar aqui, ó, material A e seção C, que essa sim eu vou conseguir selecionar todas as barras, né? Então aqui selecionou e aí agora que eu mandar plotar, também não. Ah, tá, desculpa, é que está selecionado aqui em cima, essa que é a questão. Ele selecionou em cima também. Então aqui, ó, eu teria que fazer isso que eu falei, né, de pegar o material A com a seção C, e eu tenho que falar que a minha posição é do x-1 a 601, por exemplo, e o y do -1 a +1, por exemplo. Aí sim, ele vai selecionar só essas barras. Lá ele tem selecionado essas de baixo e as de cima, por isso que deu erro. Agora sim, quando eu mandar plotar, então eu consigo ver os resultados e aí conseguir visualizar daquela barra toda, mesmo ela estando subdividida em elementos menores. Tá? Bom, isso pode ser feito para
outras barras também, né? Eu poderia, por exemplo, aqui eu vou dar um ESC para desselecionar, né? Eu quero selecionar as barras com material A, seção D. Aí eu quero o X de -1 a 601 e o Y eu quero pegar, por exemplo, uma barra que esteja mais aqui para o meio, né? Então eu sei aqui que se eu pegar do 99 ao 101 e der um select, ele selecionou essa linha aqui. Então aqui eu consigo ver o deslocamento aqui que foi observado nessa linha aqui. Bom, basicamente a ideia era mostrar que é possível fazer isso. Logicamente ele não é um programa que foi feito inicialmente pensando em fazer grelhas equivalentes, mas com essas funcionalidades que eu acrescentei agora facilita um pouco utilizar para isso. A ideia era mesmo fazer grelhas só das vigas de um pavimento, né? Eventualmente colocar uma mola aí para representar as rigidezes dos pilares, mas do jeito que está aqui, então vocês veem que com essas ferramentas a mais é possível então fazer aí um número maior de barras de forma não tão trabalhosa. Quando eu falo em colocar molas para simular a rigidez do pilar, eu não vou entrar em muitos detalhes quanto a o que tem de teoria por trás, mas eu estou pensando assim, imagine que existissem aqui, isso daqui é um pavimento, eu tenho pilares aqui. Então aqui eu estou colocando como um apoio livre, né, que ele tem liberdade para rotacionar nesses pontos, né? Mas na verdade eu tenho pilar aqui para cima e para baixo, e isso confere uma certa rigidez que vai dificultar aqui que esse ponto ele gire, né? Então ele vai ter uma certa rigidez da flexão. Então quando eu falo isso, vamos primeiro pegar eu estou no carregamento U1 aqui, né? O LC1, eu vou pegar os momentos fletores, eu vou selecionar aqui então material A, seção C, vou colocar aquela restrição que eu tinha falado, né? Selecionei aqui as barras. Na hora que eu mando plotar aqui os momentos, vocês veem que na extremidade aqui eu tenho um momento zero. Ele não tem nenhuma rigidez lá. Uma coisinha mínima aqui que é devido à resistência, à rigidez, à torção dessa barra aqui. Mas é uma coisinha mínima comparado com o valor que está aqui, né? Ó, tá 14 para 2.300 e alguma coisa, né? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, imaginemos então aqui que eu vou pôr em todos esses apoios aqui, então volto para cá, né? Vou selecionar as 4 extremidades e aí vamos dizer que eu tivesse um pilar aí que desse uma certa rigidez. Então aqui eu vou deixar rígido na direção vertical, né? Mas a rotação em torno do eixo X, eu vou pôr aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, em torno do eixo X aqui eu vou pôr um valor de 5,85 e 6. E aqui nesse outro 1,31 e 6. Vou aplicar essas condições. Então agora, ó, vou dar um zoom aqui só para vocês verem os símbolos, né? Então antes ele era só impedindo o deslocamento na vertical, uma restrição, um apoio rígido, né? E agora eu coloquei molas então aqui. Vou mandar processar de novo, processou. Vamos então olhar agora aqui, né, o momento naquele carregamento que a gente falou, né? Vocês veem que agora já alterou o diagrama. Então eu vou aqui selecionar, vou colocar aqui então material A, seção C. Aqui eu vou colocar então também aquela restrição no X, eu selecionei só essa barra. Então agora vocês veem que o diagrama já modificou, né? Então aquele valor que era menos 14 aqui já subiu para menos 566, menos... Bom, aqui a gente tem que dar um zoom para pegar melhor. Mas vocês veem que essa rigidez que eu coloquei por meio da mola aí já alterou os resultados, né? E aqui também no meio também, né?
Com isso eu finalizo então essa sequência de vídeos aí que foram elaborados para servir de tutorial do programa. É uma necessidade que foi observada aí depois que a primeira versão foi lançada. Eu percebi que a documentação que existe no programa, que seria esse textinho simples que vem junto com o programa, eu percebi que ele não foi suficiente para esclarecer as dúvidas das pessoas interessadas em usar o programa. Eu acho que agora com esses vídeos fica um pouco mais fácil de entender como ele funciona e ver quais as ferramentas estão disponíveis. Muito obrigado.